irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Hoje nós estamos aqui para dar uma reunião especial direto de Goiânia, junto com o nosso irmão Natal, junto conosco aqui. Essa é a mensagem, amados irmãos, de número 63, cujo título é Uma Porta Aberta, parte 2. E, como nós estamos dentro da Igreja de Filadélfia, essa é a mensagem 4 desde que nós começamos a Igreja de Filadélfia. Então, é a quarta mensagem para a Igreja em Filadélfia. Nós, até pelo tempo, hoje talvez deve ser uma mensagem mais curta, rápida, mas essa mensagem ela tem o nome de Igreja, de uma porta aberta, perdão, da Igreja de Filadélfia, uma porta aberta número 2, porque nós começamos falando semana passada, na última mensagem, sobre uma porta aberta. Então vamos continuar, mas nós explicamos um pouco sobre essa porta, mas nessa mensagem de hoje, se você se recorda da mensagem passada, nós deixamos bem claro no final que essa mensagem de hoje nós iríamos explicar para os irmãos, de maneira mais prática, o que que é essa porta, o que que nós cremos que seja essa porta. Eu acho, sinto, irmãos, que nós deveríamos entender que porta é essa que o Senhor tem aberto para a igreja de Filadélfia, porque como é que nós podemos entrar por dentro por essa porta se nós não sabemos que porta é? Não estou dizendo com isso necessariamente que nós somos a Igreja de Filadélfia, de maneira nenhuma. Vocês conhecem muito bem, você tem ouvido essas mensagens de Apocalipse, como nós não fazemos esse tipo de ousada afirmação. Mas também fazemos a ousada afirmação que nós queremos ser. Não que nós sejamos, mas que nós temos o objetivo de nos tornarmos ou sermos, quem sabe, aos olhos do Senhor, só Ele vai saber isso um dia, a Igreja de Filadélfia. Mas o fato é que o Senhor, para a Igreja de Filadélfia, ele diz que ele tem, no versículo 8 do capítulo 3 ele fala assim: Conheça as tuas obras. Falamos muito sobre isso semana passada, tá bom, irmãos? Eu não vou repetir. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós explicamos para os irmãos, não se recordam, explicamos muito para os irmãos o que que significa guardar a minha palavra, explicamos para os irmãos o que significa não negar o meu nome, explicamos para os irmãos o que significa ter pouca força. Graças ao Senhor, é isso que nós queremos. Nós não queremos viver na força do homem. Depois da mensagem semana passada, eu queria até deixar como registrado aqui. Depois da mensagem semana passada, um irmão, né, que ouviu a mensagem, depois ele nem estava presente né, ao vivo, ele me mandou um áudio compartilhando que ele ganhou. E eu sempre digo, né, irmãos, nós somos muito mais edificados quando o corpo compartilha, né? Por mais que eu tenha ganho algo, compartilhar algo com os irmãos, quando os irmãos compartilham de volta comigo, aí que eu ganho muito mais luz, sou muito mais enriquecido. Foi isso que aconteceu. Esse irmão mandou a mensagem de volta, dizendo que ele ganhou. Eu fiquei tão tocado. O exemplo que ele usou no compartilhar dele, inclusive foi um exemplo que eu não usei na mensagem, mas é digno de ser compartilhado aqui com os irmãos. Ele, como nós falamos semana passada, que a igreja de Filadélfia é uma igreja que tem pouca força, que ela não tem força em si própria, ela não usa o seu próprio braço. Nós temos exemplos, não sei se o irmão se recorda, de Davi, jogando uma pedrinha ali em Golias. Demos vários exemplos também, né, do próprio Senhor Jesus. E aí esse irmão, ele pegou, compartilhou, que quando nós falamos sobre isso, ele lembrou da experiência ali de Daniel, capítulo 2 da grande imagem que Nabucodonosor viu. Era uma imagem poderosa, você se recorda? Era uma imagem forte, imponente, cheio de força. Aquela imagem, na verdade, ela simboliza a força do homem, porque ela tem, cada parte da imagem mostra um grande império que viveu naquela época e que um império ia conquistando o outro pela força, pelo poder, pela guerra, né? Por exemplo, a cabeça de ouro simbolizava o império babilônico, cuja cabeça era Nabucodonosor. E depois veio os braços de prata,
né? Que era o império que vinha logo seguido depois do império de Nabucodonosor, o Império Babilônico, veio um império que dominou o Império Babilônico pela força, pelo poder, pela guerra, pela força humana, pelo governo humano, que era o Império Medo-Persa. Então, de um peito era de um braço, era o lado medo da média, né? E o outro lado era o lado persa, né? Império Medo-Persa. Você se recorda, né? Hoje os persas, isso aqui é só para ilustrar, só para curiosidade. Os descendentes hoje dos persas são os iranianos. E os descendentes, até hoje os iranianos têm esse objetivo de dominar todo mundo, né? Eles financiam o Hamas, eles financiam o Hezbollah, eles financiam grupos ali no Iêmen, eles financiam vários grupos porque eles querem financiar a Síria também, do Bashar al-Assad, então al-Assad, né? Não sei se vocês falem certo, né? Al-Assad, né? Que foi depois que ele fugiu agora para a Rússia, né? Então, os persas sempre teve o objetivo de poder. E o Medo hoje, quem é descendente dos Medos hoje é os curdos, que não tem país nenhum para eles, né? Estão espalhados ali entre a Síria, o Irã, o Iraque e a Turquia. Bom, de qualquer maneira, voltando. Então, aquela imagem depois foi dominada pelo lombo de bronze, que simbolizado por Alexandre o Grande, Império Greco-Macedônico, e depois veio a parte das pernas, que eram de ferro, simbolizado pelo Império Romano. Depois dividiu o Império Romano do Oriente, uma perna, e o Império Romano do Ocidente, outra perna. Então, toda aquela imagem era uma imagem de poder muito grande, força humana, ela simboliza a força humana. Mas, de repente, ela foi totalmente destruída, você se recorda, por uma pedrinha. Uma pequena pedrinha que foi cortada não por mãos humanas, né, veio do céu, e bateu nos pés da estátua, e foi destruindo a estátua todinha, e virou pó. Essa pedrinha é o Senhor Jesus com seu reino, é Cristo e o seu reino. Então, irmãos, essa ilustração achei maravilhosa, vai dizendo que na linha de Filadélfia é a linha é a linha do Senhor, que é aquela linha que nós não temos força humana, nós não temos o poder daqueles grandes impérios, aqueles impérios do nosso poder humano, mas que é destruída pela força, não pela grande força da violência, mas pela força do poder da palavra de Deus. Uma pedrinha só, né? Bom, isso tudo nós compartilhamos com os irmãos. A igreja de Filadélfia, ela ama a palavra, ela guarda a palavra do Senhor, ela tem prazer pela palavra. Por isso que uma das características, irmãos, eu sempre digo, da igreja de Filadélfia, que nós temos o objetivo de nos tornarmos essa igreja, uma das características é amar a palavra, guardar a palavra, valorizar a palavra. Você veja, quantos irmãos estamos aqui presentes hoje, né? Aqui, ao vivo, que vai para o YouTube aqui, digo que nós estamos em 3 pessoas, somente em 3, em 4, perdão, né? 4 pessoas. Então, assim, você veja que o amor pela palavra das pessoas é muito pequeno. E a igreja de Filadélfia, ela ama a palavra. O que que ela tem? Ela tem três coisas só. Ela tem pouca força, ela tem a palavra e ela tem o nome. Amado irmão, amada irmã, pense um pouco. O que que te motiva a viver? Que motiva viver? Nós que amamos o Senhor, o que nos motiva a viver não são nem as coisas humanas. Não é nosso trabalho, pelo menos para mim não. Não é ganhar dinheiro, não é passear, não é essas coisas, nada dessas coisas, né? Claro, a família é uma grande motivação. A gente luta pelos filhos, pelos netos, pelos pais, tudo bem. Mas ainda assim, o que nos motiva a viver não é nem a família em si, a parte preciosa. O que nos motiva a viver é Cristo e a igreja. Mas se nós não tivermos uma visão clara do que é Cristo e a igreja, até isso nos desmotiva. O que nos motiva a viver é o amor pela palavra, é o desfrute de Cristo, é a intimidade com o Senhor, junto com os irmãos, são as experiências de Cristo junto com os irmãos, é a busca pelo reino. Não é? O Senhor disse: buscar o reino em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor não disse buscar o rei em primeiro lugar. Se o Senhor tivesse falado buscar o rei
Isso quer dizer que muitos de nós poderíamos simplesmente buscar o Senhor, que é o Rei, em nossas casas. Mas a palavra é buscar o reino. Reino sempre é Cristo, que é o Rei, com o seu povo, que é a igreja. Um reino é constituído do rei mais o seu povo. Então, buscar o reino é buscar Cristo e a igreja, é estar junto com os irmãos. É isso que nos motiva a desfrutar a palavra, sempre uma palavra maravilhosa, fresca, nova, cheia de vida que o Senhor tem para nós, que está na sua palavra, na Bíblia, não é? Então, isso deve nos motivar. Nunca desencorajamos por causa disso. Essa palavra maravilhosa do Senhor. Isso nós vamos falar mais para frente, no versículo 10, tá bom? Mas vamos continuar no versículo 8. Então, o Senhor disse que tinha uma porta aberta. Agora eu queria explicar para os irmãos o que é uma porta aberta na prática. E que o Senhor falou que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Que porta aberta é essa? Bom, vamos então entender a Bíblia inteira. Pelo menos vamos pegar a Bíblia inteira que eu digo é a maneira de falar simbólica, tá, irmãos? Nem que nós quiséssemos, nós não conseguiríamos falar da Bíblia inteira. Ela é insondável. Mas vamos pegar assim, começando do Velho Testamento e por Novo, como a gente costuma fazer com os irmãos, que nós entendemos o que que é uma porta aberta. Aqui não fala que há duas portas, aqui não fala que há três portas, aqui não fala que há quatro portas, não fala que há portas no plural, mas o Senhor disse que tinha uma porta, uma única porta aberta. Essa porta ela é única, é uma porta. Tá, até porque, pensa um pouco, se o Senhor abrisse duas portas, qual das duas nós entraríamos? Qual? Ainda que fosse o Senhor que abrisse duas portas, se você podia falar assim, puxa, o Senhor abriu duas portas, então qualquer uma das duas nós entrarmos, está tudo bem. Em certo sentido, tudo bem, seria verdade. Mas ainda assim causaria confusão para nós. Qual dessas duas portas devemos entrar? E vocês vão entender aqui que houve uma situação dessa com o servo de Deus na Bíblia. Então, o Senhor sempre abre para nós uma única porta, tá? É o que ele falou aqui, ó. Tenho posto ante ti uma porta aberta, tá? Uma de única porta no singular. Vamos começar lá no Velho Testamento? Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 6. Gênesis 6 conta a história quando o Senhor chamou Noé para construir a arca. E aí, no versículo 16, o Senhor descreve para Moisés, como é descrevendo já nos versículos anteriores, mas eu vou tocar aqui no versículo 16, até por causa do tempo, né? O Senhor falou assim eu disse Moisés, perdão, Noé, tá? Desculpa, eu falei errado, Noé, tá? Então, no versículo 16, eu falou assim para Noé: farás ao seu redor da arca uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, dois pontos, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, nesse versículo nos mostra que a arca ela tinha somente uma janela, que é uma abertura de um côvado que ficava na parte mais alta, tá? E voltado para o céu. E ela só tinha também uma única porta, é a porta. A porta da arca colocarás lateralmente, não é as portas, a porta. Só tinha uma única porta. Colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca. Então a arca ela tinha três pavimentos, o de baixo, o segundo e o terceiro, tá? E essa janelinha estava lá no terceiro. E a porta estava no lateral da arca. O que que a arca representa? A arca ela representa Cristo. É, porque é em Cristo que foi na arca que a família de Noé foi salva. Todo o resto do mundo foi destruído e somente porque eles estavam naquela arca que a arca os guardou das águas de morte do mundo. Então, a arca, ela é um símbolo de Cristo. A arca simboliza Cristo, é um símbolo de Cristo. Só que não é só um Cristo individual, mas é do Cristo coletivo, ou seja, a arca é um símbolo de Cristo e a igreja.
Vocês sabem, Cristo e a igreja é uma coisa só, é o novo homem, que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, mas eles são um homem só. Então, a arca é um símbolo de Cristo e a igreja, é o Cristo coletivo, assim como a videira de João 15 é um símbolo do Cristo coletivo também. Eu que não vou detalhar isso, irmãos, mas só para continuarmos. Então, o que que há em Cristo? Cristo é a igreja. Somente só há uma janelinha que fica na parte mais alta, e essa janela, quando Noé abriu essa janela, ele olhava para o céu. Aliás, quando ele abriu essa janela, ele só conseguia ver o céu, porque ela ficava na parte mais alta. Não era a janelinha lateral, era a janelinha na parte mais alta. Então, quando ele abria, era tipo uma escotilha. Ele abria, ele olhava, ele conseguia ver só o céu. Isso mostra que em Cristo e a igreja também só há uma janela. Nós só conseguimos ver uma única visão. Cristo e a igreja só tem uma única visão. Se eles estivessem ali dentro, eles estavam ali dentro quando o dilúvio aconteceu, e eles quisessem ver alguma coisa lá fora, só tinha uma única janela para ter uma única visão. E ao abrir esse escotilho para ver alguma coisa lá fora, eles só conseguiam ver o céu. Então, quando nós estamos em Cristo e a igreja, nós só conseguimos ver uma única coisa, é a visão celestial. E essa visão celestial é aquela visão que o senhor falou lá para Paulo, lá em Atos 9, né? Que depois ele falou lá na frente, em Atos, acho, 23, ele falou para o rei Agripa, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celestial, à visão do céu. Que visão do céu que ele teve? Cristo e a igreja, que ele viu lá em Atos 9, quando o Senhor apareceu na grande luz e falou para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele falou, quem és tu, Senhor? Ele falou assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Saulo percebeu que Cristo e a igreja eram um ser só. Eles eram uma coisa só. Coisa é modo de falar do português, né? Por quê? Porque Saulo nunca perseguiu Cristo. Saulo nunca viu o Senhor pessoalmente. Saulo perseguiu os cristãos. E de repente o Senhor aparece ali e fala para ele que estava perseguindo a ele, Cristo. Então ele entendeu que perseguir os cristãos era o mesmo perseguir Cristo. Ou seja, eles eram um só. Cristo e a igreja são sempre um só. Então, essa é a visão celestial que ele viu. Por que celestial? Porque essa luz brilhou do céu. Foi do céu que brilhou. Ele só viu isso quando ele olhou para o céu, foi uma grande luz vindo do céu. E aí, isso em Atos 9. Quando foi em Atos, acho que 23, falou de cabeça aqui, ele falou para o rei Agripa, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão que eu vi lá do céu. Que visão do céu? Que o Senhor apareceu para ele, o Cristo coletivo apareceu para ele e falou assim, você está perseguindo os meus filhos. Perseguir os meus filhos é mesmo que me perseguir. Eu sou um com os cristãos. Ali era o Cristo coletivo, assim como a arca. A arca é o Cristo coletivo e ela tem uma visão só. E a visão celestial é a abertura lá de cima, a escotilha. Quando nós abrimos, só conseguimos ver uma coisa: Cristo e a igreja. E como é que nós podemos ser desobedientes à visão? E tinha uma portinha também. Isso era a escotilha. E havia uma única porta. Por essa porta é que eles entraram e foram salvos. Essa mesma porta, irmãos, eu creio que é a mesma porta que a Bíblia fala em toda a Bíblia, tá? Que fala em toda a palavra de Deus, que é essa porta que o Senhor abriu para a igreja de Filadélfia. O que que essa porta representa? A porta da arca? O próprio Cristo. É através de Cristo que nós entramos e saímos. É através de Cristo que nós entramos para dentro da igreja, que é a arca, Cristo é a igreja, e é através de Cristo também que nós temos a liberdade para sairmos, se assim o Senhor permitir. Então, Cristo, ele é a porta. Mas aonde você viu, irmão Gustavo, que Cristo é a porta? A própria Bíblia explica, está lá em João capítulo 10. Vamos ler lá. João capítulo 10, versículo 9. João 10, 9, o Senhor falou assim, capítulo 10, versículo 9, o Senhor falou assim, eu sou a porta. Quem está falando é o próprio Senhor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Irmãos, o Senhor é essa porta, Ele é a porta. Por Ele nós entramos, por Ele nós saímos. Quem, quem
como fala aqui em João 10 de novo, né? Falou assim: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, nós só podemos achar pastagem, só podemos entrar e ser salvos por meio dessa porta que é Cristo. Essa é a porta que sofreu para a igreja de Filadélfia, que estava simbolizada lá na arca. Que porta é essa que eu tenho aberta para a igreja de Filadélfia? É a porta aberta para entrar e desfrutar de Cristo como pastagem o tempo todo, entrar e sair. Irmãos, vão entender isso no final da mensagem, tá? Então, que porta que você tem aberta para a igreja de Filadélfia? Está sempre aberta, ninguém pode fechar. É Ele mesmo. A igreja de Filadélfia, porque ela ama a palavra, porque ela guarda o nome do Senhor, ela tem livre acesso a Cristo todo momento. Ela desfruta do Senhor, ela vive no Senhor, ela ama o Senhor, ela está guardada no Senhor, que é Cristo e a igreja. Ela está protegida da morte, das águas de morte do mundo que criou, tragou o mundo, não é? Ela tem a visão celestial, ela toca no Senhor o tempo todo, tá bom? Vamos entender mais no final. Vamos guardando aí. Vamos continuar vendo essa porta, tá? Vamos agora para o próximo livro da Bíblia, Êxodo. Êxodo 12. Êxodo 12 é um livro que conta, esse capítulo conta sobre a Páscoa. E aí, fala assim, ó, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Dois pontos. Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tudo aqui tem princípios espirituais, né, irmãos? Mas eu não vou entrar em detalhe nenhum desses por causa do tempo. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, amados irmãos, aqui nós temos a continuação dessa porta. Essa porta aqui é a porta da casa onde os filhos de Israel seriam salvos. E nessa porta tinha uma característica, tinha que passar, imolava o cordeiro sem defeito, passava o sangue nos umbrais. Os umbrais são os portais da porta, né? Para quando viesse naquela noite o anjo exterminador, ele via o sangue e ele sabia que ali havia alguém que tinha morrido, então ele não precisava matar ali, ele passava por cima daquela casa. Quando chegava na casa dos egípcios, quando não tinha sangue na porta, ele entrava, ele era o anjo exterminador, ele entrava e matava alguém, porque eles entendiam que alguém não morreu. Então, vou entrar e matar. O que que essa porta representa? Essa porta também representa Cristo, que através do sangue, e o sangue é o sangue de Cristo do Senhor derramado. Através do sangue derramado, nós fomos salvos da morte. Essa porta é o Senhor. Essa porta, a redenção do Senhor é que nos salva. E no outro dia, naquela noite, eles seriam salvos da morte, por causa do sangue na porta. E no outro dia, eles sairiam do Egito para sempre.
por aquela mesma porta que salvou eles. Então, o que que esse sangue representa? Essa porta representa Cristo com a sua redenção. E por meio dessa porta, quando nós entramos por ela, está aberta para nós, né? Os que creem, os que amam o Senhor, os que comem o cordeiro, que na parte fora da porta estava o sangue, mas do lado de dentro da porta estavam os filhos de Israel comendo o cordeiro, desfrutando das riquezas de Cristo, que é o cordeiro, né? O sangue do cordeiro estava na parte externa e a carne do cordeiro na parte interna, e eles comeram essa carne. Então, o que essa porta representa? Representa aqueles, representa Cristo, representa, mas Cristo no seguinte sentido, que nós somos aqueles que comemos das riquezas de Cristo na casa, e é por meio dessa porta, com o sangue, nós está sempre aberta para nós e fechado para a morte. A morte não pode entrar, não pôde entrar. A morte não teve acesso, né? Mas a vida sim. Então, nós somos salvos por esse sangue e uma vez que nós desfrutamos das riquezas de Cristo, essa porta está aberta para nós. E essa porta nos livra da morte, o sangue, né? A porta com o sangue nos livra da morte e muda a nossa vida para sempre. Porque no outro dia eles nunca mais seriam os mesmos, eles passariam por aquela porta, nunca mais eles viriam ao Egito, não é? Então, mais uma vez, essa porta aqui, para mim, eu vejo como um símbolo dessa porta que o senhor falou para a igreja em Filadélfia. Ou seja, é uma porta aberta que é o próprio Senhor. A igreja de Filadélfia, ela é aquela que, a igreja que tem, ela desfruta do Senhor, ela come o cordeiro, ela guarda a palavra, ela desfruta da palavra, ela guarda o nome, ela ama o nome do Senhor. É como se ela estivesse dentro da casa, desfrutando da palavra, do nome, das riquezas de Cristo, e o Senhor falando para vocês têm uma porta aberta. Aqui dentro vocês comem as riquezas, você come a palavra, você guarda o nome, vocês têm pouca força, a força de vocês não vem de vocês, vem do cordeiro que estão comendo. Vocês ganham todas as riquezas, mas essa porta está aberta para vocês passarem por ela. Ao passar por essa porta, vocês nunca mais serão os mesmos, serão transformados para sempre. Então, essa é a porta que a igreja que o Senhor abriu para a igreja que tem aberto para a igreja de Filadélfia. A porta está lá em Êxodo também, tá? Como símbolo, né? Agora vamos para Êxodo capítulo 21. Vamos ver outro exemplo dessa porta, tá? Então, Êxodo 21 fala assim, ó. ah, Aqui, 21 fala a questão dos escravos, né? Então, vamos ler Êxodo 21, versículo 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho, sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Ah, se entrou solteiro, sozinho, sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu senhor, presta atenção agora, irmãos, eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então o seu senhor levará os juízes e o fará chegar à porta, olha a porta aí, ó, ou à ombreira, que é a parte do portal, né? Como a sovela. Eu penso que sovela é algum instrumento que fura, né? E ele, sovela, né? Peraí, eu acho que eu pulei aqui, pulei, né? Então o Senhor levará os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, olha que coisa maravilhosa. É, essa porta, para mim, aqui, é um símbolo da porta que o senhor falou para a igreja de Filadélfia. O que que a igreja de Filadélfia ela tem? A igreja de Filadélfia é constituída de pessoas que eram escravas. Elas eram escravas, né? Elas eram escravas. Sabe que antes de crer no Senhor, nós todos éramos escravos do mundo, escravos de Satanás. Mas o Senhor um dia veio e nos libertou. E o Senhor nos libertou com seu sangue precioso. E o Senhor não só nos libertou, nosso Senhor não só nos libertou,
Mas o Senhor também nos deu, nessa experiência de salvação, o Senhor nos deu mulheres, filhos, filhas, o Senhor nos deu uma família. O Senhor nos deu não só uma família humana, por causa de Cristo e a Igreja, por exemplo, que eu tenho a minha esposa, Renata, eu a conheci no Senhor. Por isso nós incentivamos os irmãos, as irmãs, irmãos, conheçam os seus futuros cônjuges no Senhor. Não procure no mundo. Confie que o seu Senhor vai te dar uma família. Ele vai te dar um esposo, uma esposa, vai te dar filhos e filhas. Confie no seu Senhor. Mas não só, voltando aqui, não só o Senhor nos deu uma família humana, mas também o Senhor nos deu uma família espiritual, que é a igreja. E aí, o Senhor, quando nós cremos no Senhor, o Senhor nos libertou da escravidão de Satanás. E agora, se nós quisermos, nós podemos fazer o que nós quisermos. Podemos? Podemos, o Senhor não nos prende. Se você, amado irmão e irmã, quiser, depois que criou no Senhor, quiser viver uma vida cheia de liberdade aí, até libertinagem, o Senhor não vai nos prender. Se quiser abrir seu coração para as coisas do pecado, depois que creu, o Senhor não nos prende, o Senhor não nos escraviza. Ou escraviza. Não, ele não faz isso, né? No entanto, a igreja em Filadélfia é aquela igreja que os irmãos e as irmãs, depois de libertados por Cristo, eles amam tanto o Senhor, porque eles reconhecem que agora o Senhor que eles têm não é o mesmo Senhor que eles tinham, o Senhor que eles tinham é Satanás, que é um Senhor terrível, que nos massacrava, que nos condenava, que nos oprimia. Mas agora fomos transportados de Senhor, fomos comprados por um outro Senhor, que é o Senhor Jesus, que nos ama, que nos cuida tão bem de nós, nos trata tão bem, que não nos oprime, pelo contrário, é tão gentil, tão amável, tão amoroso, que nem as palavras humanas conseguem descrever. Que é tão bom para nós que nos deu uma família, esposo, filhas, filhos, nos deu igreja. E o Senhor fala: você quer ir embora? Você quer ir embora? Você pode ir embora. Lembre-se que o Senhor falou lá para João 6, o Senhor virou para os seus discípulos e falou assim: vocês também querem ir embora? Lembre-se que depois que o Senhor falou que ele era o pão da vida, quem por mim se alimenta, por mim viverá, escandalizou até os discípulos. E muito lá em João 6 fala que muitos discípulos do Senhor quiseram ir embora, abandonaram o Senhor. Aí o Senhor virou para os dois e falou assim: e vocês também querem ir embora? É como se eu falasse: se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora. Eu não estou prendendo para vocês, estão livres. Querem ir embora? Pode ir. Aí Pedro respondeu assim: Senhor, para onde iremos? Só tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É como se Pedro estivesse dizendo que está escrito aqui. Ele estivesse falando assim, ó, no versículo 5. Porém, se o escravo expressamente disser, expressamente de forma expressa, clara, para todo mundo ouvir, de forma bem clara, disser, eu amo meu Senhor. Senhor, eu te amo. Realmente, Senhor, o Senhor me libertou. Se eu quisesse ir embora, eu poderia ir embora. O Senhor não me prende. Mas, Senhor, para onde eu irei? Só tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, eu te amo. Eu amo o meu Senhor. Eu amo a minha mulher, meus filhos, que tu me destes depois que eu criei. Eu amo Cristo e a igreja, a família de Deus. Eu te amo e eu amo os teus filhos, a família que o Senhor me deu. Senhor, eu não quero sair livre. Sair fora é sair livre. Eu não quero ser livre. Eu não quero ir para as coisas do mundo, eu não quero isso, porque o Senhor é maravilhoso. Aí o versículo 6 fala assim: então o seu Senhor, que é Cristo, o levará aos juízes e o fará chegar à porta. E essa porta, ou a ombreira, aí o seu Senhor, que é Cristo, fura a nossa orelha com uma sovela, né? E aí nós o serviremos a Cristo para sempre. Então, o que que essa porta aqui? Então a orelha ela era furada na porta. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, depois que cremos no Senhor e amamos tanto o Senhor, quando aqueles que realmente amam o Senhor, todos os cristãos são assim? Todos os cristãos, depois que creem no Senhor, eles dizem expressamente: Senhor, eu te amo, eu não quero sair liberto. Isso é verdade? Infelizmente, não. Muitos cristãos, mesmo depois que creram, eles depois de certo tempo, eles preferem ir embora, eles preferem desistir, eles preferem voltar para as coisas do mundo, e o Senhor não os impede. Mas a igreja em Filadélfia é diferente.
A igreja de Filadélfia é representada por esses escravos que falaram assim: Senhor, eu sei que o Senhor me libertou, mas eu te amo. Eu amo Cristo e a igreja. Lembre-se, igreja de Filadélfia, Filadélfia quer dizer amor fraternal, amor entre irmãos. Esses aqui são os escravos. A igreja de Filadélfia é aqueles escravos que falam assim: tudo bem, Senhor, eu fui liberto, mas eu amo a ti e eu amo os meus irmãos da família, minha família, que é minha mulher, meus filhos são os irmãos espirituais. Isso é amor fraternal, é a igreja de Filadélfia. Eu amo. Senhor, eu não quero ser livre. Senhor, eu não quero ser livre. Eu quero que o Senhor fure a minha orelha na porta que o Senhor tem aberto. Furar a orelha quer dizer que daqui para frente o servo ia ouvir somente o seu senhor preso a essa porta. A orelha é para ouvir. A igreja de Filadélfia é aquela que, por amar tanto o Senhor Cristo e a igreja, eles estão presos a essa porta que é Cristo. A porta aberta ali é o próprio Senhor que o Senhor abriu para a igreja de Filadélfia. É o próprio Senhor. Eles estão presos a essa porta. Não só é Cristo, vou entender, né? É uma experiência de Cristo. Eu vou chegar lá no final, vou revelar mais claro, que vai acabar entendendo tudo isso aqui. Então eles estão presos, eles dizem, Senhor, fura a minha orelha nessa porta. Eu quero aprender a te ouvir. Senhor, a igreja de Filadélfia, ela aprende por amar o Senhor, ela não faz o que ela quer. Os irmãos da igreja de Filadélfia, eles não fazem o que eles querem. Eles têm pouca força, eles fazem aquilo que o Senhor fala para eles no ouvido deles, na orelha deles, na porta. Eles ouvem o Senhor, que essa porta, a orelha é para ouvir o Senhor. Romanos capítulo 8 fala que todos que são filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles aprendem a ser guiados pelo Espírito. Eles aprendem a ser guiados, a presos nessa porta. Nas 7 cartas, olha só, olha para os irmãos aqui, só um exemplo. Todas as cartas terminam com o Espírito falando. Quem tem ouvidos, ouça. Aí, olha aqui no capítulo 2, por exemplo, ó, fala assim, ó, quer ver? No versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí no capítulo 3, no final do versículo, da igreja de Filadélfia, versículo 3, fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia é aquela que realmente ela aprendeu a ter uma orelha furada na porta. Ela ouve o que o Espírito diz à igreja. O Espírito fala para todas as 7 igrejas, mas realmente quem ouve, realmente quem ouve de fato nas igrejas, quem ouve o Espírito nas 7 igrejas, não são a igreja inteira, são os vencedores da igreja. Na igreja em Éfeso, quem ouve o Espírito? A igreja inteira? Não, são os vencedores. Na igreja em Esmirna, quem ouve o Espírito? A igreja inteira? Não, são os vencedores. Na igreja em Pérgamo, é a igreja inteira? Não, são os vencedores da igreja em Pérgamo. Na igreja em Tiatira, da mesma maneira. Na igreja de Sardes, da mesma maneira. E na igreja em Laodicea, da mesma maneira. Porém, na Filadélfia é um pouco diferente. Na Filadélfia, a maioria dos irmãos, cremos que a maioria são os vencedores, a maioria, nem todos de Filadélfia são vencedores também, não. Todos de Filadélfia são vencedores? Não. Mas a maioria da igreja e a maioria aprende a ouvir o Espírito. É quase que a igreja inteira, vamos dizer assim. A maioria dos irmãos ou ela aprende a ouvir o Espírito porque tem a orelha furada voluntariamente na porta, está presa na porta, furou na porta. É uma consagração na porta, Senhor. De hoje em diante, eu declaro para todo o universo que eu não quero ter liberdade própria. Eu não quero, Senhor, fazer o que a minha carne manda. Eu crio no Senhor. Eu poderia, como muitos cristãos por aí, fazer o que eles querem depois que creem. Eles creem no Senhor, mas fazem o que eles querem. Eles vão para onde eles querem ir, eles fazem o que eles querem ir, eles tomam decisões próprias para a vida deles, eles mudam de cidade, fazem o que eles quiserem sem nem consultar o Senhor. Eles falam o que dá na cabeça, eles agem o que dá na cabeça, eles não aprenderam a lição da cruz, de ser restringidos pela cruz. Mas a igreja de Filadélfia é o contrário. Os irmãos aqui, por amarem tanto ao Senhor, que é o seu Senhor, e amarem a família que o seu Senhor te deu, que é os irmãos, eles falam assim: Senhor, volta a me olhar na porta e fura. Fique para frente, Senhor. Eu não quero mais ter liberdade própria. Senhor, como aquela irmã, né? Como a, a irmã que cuidou do Otmani, a Barber, Margaret Barber, ela dizia assim:
uma frase da Margaret Barber. Ela falava assim: prefiro viver um dia na vontade do Senhor do que viver mais 100 anos fora da vontade do Senhor. Prefiro que o Senhor restrinja a minha vida por mais um dia do que me dê mais vários anos em que eu viva fora da vontade do Senhor. Isso é característica de alguém que é a igreja de Filadélfia. Ela fala, é como se eu estivesse dizendo assim: fura minha orelha, na porta. Eu só vou ouvir o que o Senhor quiser que eu ouça. Eu ouvi que o Espírito está me conduzindo para essa porta. Entenderam, irmãos? Eles seguem o Espírito, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para outra porta aqui. Êxodo 47. Perdão, Ezequiel 47. Dia 47, versículo 1, fala assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Quando fala entrada, é a porta do templo, tá? Lembre-se, o templo só tinha uma porta de entrada. Bom? E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, do limiar dessa porta, tá? Para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então vamos entender aqui, só que tocar nesse ponto aqui. Do templo, por onde fluía esse rio maravilhoso? Nós sabemos, os que já conhecem aqui é o 47, eu não vou ler aqui para do tempo, né? O tempo que é curto, nosso tempo aqui de mensagem é curto, mas 47 fala que esse rio que foi o rio da vida. Para onde que ele fluía, tudo vivia, não é? É o rio da vida. Só que esse rio flui aonde? Do templo. E ele foi por onde? Por uma porta, tá? Só tinha uma porta, que é a entrada do templo. Essa porta, para mim, é um símbolo aqui do templo, né? É um símbolo da porta que o Senhor abriu para estar aberto para a igreja de Filadélfia. É a porta por onde flui a vida, por onde flui todas as riquezas. Para a igreja em Filadélfia, sempre vai ter esse rio fluindo. Essa porta está fluindo do templo, da comunhão com o Senhor. O templo. Agora, que irmãos vão entender por que direções está fluindo isso, que é muito importante. Ó. Vamos lá, versículo 1, só no versículo 1. Primeiro, a água, ela flui de debaixo do limiar do templo para o oriente. Então, ela flui do templo em direção ao oriente. O que que o oriente simboliza aqui? O Oriente simboliza a glória de Deus. Ó, irmão Gustavo, de onde você tirou isso? A própria Bíblia explica. Lá em Ezequiel, no capítulo 43, volta um pouquinho, nós estamos lendo 47, mas volta 4 capítulos para o anterior, no capítulo 43, no versículo 4. Olha o que fala, por onde a glória do Senhor entrou no templo. Vamos ver. Ezequiel 43, versículo 4, fala, a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Tá vendo? Então a glória, ela entrou pela porta que olha para o Oriente. Então, aí no 43, aí no 47 fala então que a água, ela flui desse templo para o Oriente, ou seja, para a porta por onde a glória entra. O que que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles que têm a experiência da porta que o Senhor abriu para a igreja de Filadélfia são aqueles que estão sempre preocupados em desfrutar e ter a glória do Senhor. A igreja de Filadélfia, ela só se importa com aquilo que produz glória para o Senhor. Glória do Senhor. Uma das coisas da igreja de Filadélfia é a porta aberta. Por que o Senhor abriria uma porta para a igreja de Filadélfia se não fosse para glorificar o próprio Senhor? É para isso. Ela se importa tanto com a glória do Senhor que ela não aceita glória para homem nenhum. A igreja de Filadélfia, ela não aceita, tolera nada
que glorifique ou dê glória ao homem. Ela não exalta nem pouco, muito menos muito, homem nenhum. A Bíblia nos diz que nós não podemos exaltar homem nenhum, nem que seja um pouquinho. Não, não pode. A Bíblia nos diz que nós só exaltamos o nome do Senhor. Lembre-se, a porta foi aberta no Apocalipse, porque a igreja de Filadélfia era a igreja que ela guardava a palavra e ela não negava o nome do Senhor. Ela não importava com nenhum outro nome. Ela vivia para a glória do Senhor, para o nome do Senhor. Irmão e irmã, se nós importamos com a glória do Senhor, esse rio vai fluir para nós, porque ele foi para a glória. Esse fluir desse rio é pela porta, sai da porta e é para produzir e levar-nos para a glória de Deus. Amém. Tudo que esse rio flui é para produzir muita glória para Deus. Para a igreja de Filadélfia, sempre a porta vai estar aberta para a glória. Vou tentar falar um pouco mais alto aqui, né? Bom, então, esse rio só flui para a glória de Deus, tá bom? Vamos ver outro ponto aqui. E as águas, estou lendo Ezequiel 47, Ezequiel 47, amém. Eu estou tentando falar mais alto aqui. Ezequiel 40, porque eu não consigo aumentar o volume do microfone, tá? Então, vou falar mais alto. Ezequiel 47 fala também aqui que não só fluía para o oriente, mas as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa. O que é o lado direito da casa? O lado direito mostra a posição mais elevada. O lado direito é elevado. Por que eu sei por que nós sabemos que o direito simboliza elevado? Porque lembre-se que lá em Efésios fala que quando o Senhor ele morreu, ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele foi ascender aos céus e assentou-se à direita da glória de Deus. A direita é a posição mais elevada. O Pai honrou o Filho, colocando ele, depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu, como o Senhor triunfou e completou toda a obra, o pai deu toda a honra para o filho, colocando na posição mais elevada, que é a direita. Qual é a posição mais elevada que o pai poderia dar para Cristo? É a direita do pai. Tá? Então, quando essa água flui para o lado direito da casa, quer dizer que ele flui para a região mais elevada. Sempre a igreja de Filadélfia, o fluir que ela experimenta é para levar para a posição mais elevada. Ela não se importa com nada que é baixo ou terreno. Ela não se importa com as coisas dessa terra. A porta aberta para a igreja de Filadélfia é para a direita, é para as coisas mais elevadas. Ela desfruta dessa porta aberta para que ela seja elevada e para as coisas mais elevadas, para estar sempre desfrutando da região celestial, coisas mais elevadas, tá? E no outro, eu falo também que a água flui do lado sul do altar. Então a água ela flui do oriente, glória, direita elevada, e altar é a experiência de cruz, tá? Porque o altar é a experiência sempre onde há uma cruz, onde alguém morre. Altar só é criado para sacrificar alguém, tá? Então, o altar simboliza a experiência de consagração, de cruz. Quando a igreja está disposta a entrar por essa porta, porque esse rio que passa essa porta vai levá-la a glorificar a Deus, para a glória de Deus, vai produzir glória, vai produzir algo elevado, vai produzir cruz, consagração, ela vive a experiência de cruz, tá bom? Agora vamos ver os versículos de Atos aqui, rapidamente. Vamos para o Novo Testamento agora. Então, mostramos essa porta. Veja, até aqui, irmãos, eu falei para os irmãos de uma única porta. Todos esses esses quatro textos vai Testamento que eu li para os irmãos, a Noé na arca, só havia uma porta. Êxodo 12, é uma porta só. Êxodo 21, é a porta da orelha. E Êxodo 47, é a única porta do templo, tá? É uma porta sempre aberta, tá bom? Agora em Atos 14, não é? Claro, no que diz respeito à questão negativa, a porta é fechada. O Senhor não abriu uma porta para a igreja de Filadélfia para as coisas negativas entrarem na igreja, de maneira nenhuma.
está sempre aberta para as coisas positivas. Então, por exemplo, a porta da arca estava fechada enquanto tivesse morte. Mas uma vez que a morte cessou, as águas baixaram, a porta se abriu, tá? Então, a porta está sempre aberta para as coisas positivas, tá? Então, vamos para Atos, capítulo 14 agora. Vamos falar vamos ver essa porta no Novo Testamento. Rapidinho aqui, né? Eu vou terminar já. Atos 14, versículo 27. Ali chegados, Paulo fala, né? Reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, veja, olha o que Paulo falou, né? Paulo tinha acabado de ser apedrejado, inclusive, viu? Você leu o texto, acabado de ser apedrejado. Aí Paulo chega, e reúne a igreja e fala assim: quantas coisas Deus fizera com eles e como o Senhor abrira a porta da fé. Irmãos, a porta da igreja de Filadélfia também é uma porta, é Cristo, mas é a porta que leva a salvação das pessoas. Essa porta foi aberta para que os gentios entrassem. Essa porta, quando o Senhor abre essa porta para a igreja de Filadélfia, ele abre para que haja muita salvação. Por exemplo, que é Cristo, através de Cristo nós somos salvos. Por exemplo, a igreja de Filadélfia, que apresentaram os irmãos unidos no passado, né? Os irmãos, eles pregaram o evangelho para o mundo inteiro. Milhares de pessoas foram salvas através deles. Vários gentios foram salvos através deles. Para a igreja de Filadélfia, a porta está aberta à salvação dos outros, para que os outros entrem através de Cristo. Essa porta é Cristo. Mas, antes de abrir a porta, a fala, aqui, antes de abrir a porta, aqui Paulo fala primeiro que Deus fizera com eles. Ó, quantas coisas fizera Deus com eles, através deles, trabalhou neles. Quando o senhor abre a porta para a igreja de Filadélfia, primeiro o senhor faz algo com os próprios irmãos, o senhor trabalha neles. Eles passam pela experiência de consagração, eles passam pela experiência de santidade, eles passam pela experiência de sofrimento da cruz, do altar, eles passam pela experiência de ser elevados, viver para a glória de Deus, rejeitar tudo que é glória humana. E depois o senhor trabalha neles, o senhor abre a porta que ninguém pode fechar para os gentios entrarem com salvação. A igreja de Filadélfia tem uma porta aberta? Tem, mas os irmãos ali passaram por muitas experiências antes de perceber essa porta. Quais experiências? Guardar a palavra, reconhecer que tem pouca força e não negar o nome. E isso, para essas três coisas acontecerem, que é reconhecer que tem pouca força, guardar a palavra e não negar o nome, há muita experiência de consagração, de glória e de cruz. Glória para Deus, de cruz, ser elevados. Quando você passa por tudo isso aí, irmãos, a porta está aberta para eles, para entrar muito gentil para crer, tá? Olha 1 Coríntios 16. Paulo fala, versículo 8 e 9. Paulo fala assim: porque uma porta grande e oportuna, nunca o senhor abre duas portas, que interessante, né? Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Olha que maravilha, vocês perceberam? Vou ler de novo. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Quem que abre essa porta grande e oportuna para Paulo? Foi o Senhor. Mas abriu a porta, tá tudo bem? Não tem dificuldade nenhuma? E há muitos adversários, tá vendo? O Senhor abre a porta para a igreja de Filadélfia, fala assim, tá aberta para vocês. Mas saiba, vai haver adversários. Vai haver aqueles que vão se opor. Vai haver aqueles que vão provocar sofrimento, dificuldades. Mas a porta está aberta, ninguém pode fechar. O Senhor não prometeu para a igreja de Filadélfia que vai abrir a porta e depois é tudo tranquilo. Não. A porta está aberta, mas haverá sempre adversários. Tanto é que para a igreja de Filadélfia, olha o que o Senhor fala aqui, ó, capítulo 3, no versículo 8, o Senhor fala da porta aberta. Aí no versículo 9 fala assim: eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmo declaram judeus e não são, mas mentem. Tá vendo? Há os adversários, os judeus, os falsos judeus, que querem perseguir a igreja, tá?
E aí, no versículo 3, você fala assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Que quer dizer que guardou a palavra perseverança? É que teve tanta dificuldade, tanto adversário, mas eles perseveraram. Porque o Senhor estava junto com eles, a porta aberta. O Senhor abre uma grande porta, mas fala, tem muito adversário. Essa porta que abriu para Paulo, é a porta que o Senhor abre para a igreja de Filadélfia, tá? 2 Coríntios capítulo 2, 12. 2 Coríntios 2, 12. Fala assim, ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Tá vendo? O Senhor sempre abre a porta para a igreja de Filadélfia. Aqueles que estão, reconhecem pouca força, que guardam a palavra, amam o Senhor, o Senhor abre a porta, tá? Aí o 13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Mas Paulo não entrou. O Senhor abre a porta, mas por pregar o evangelho, mas Paulo não entra. Por que Paulo não entra? Porque ele não tem tranquilidade no espírito. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui realmente é a igreja de Filadélfia totalmente. Por quê? Porque em Filadélfia, lembra que nós falamos no Velho Testamento, ela tem a orelha furada na porta. O que quer dizer isso? Ela aprende a ouvir o Senhor, o Espírito falando com ele, com ela. O Senhor abre aqui, por que você com Paulo? O Senhor abre a porta exteriormente para Paulo, para pregar o evangelho. Mas Paulo, ele não olha para a porta, ele olha para o espírito dele, o que o Senhor está falando no espírito, porque a orelha dele está presa na porta, ele ouve o espírito. Senhor, devo entrar ou não devo entrar? Eu sei que essa porta, quem me abriu foi o Senhor, mas eu quero seguir Senhor, no meu espírito, em que eu devo fazer? O Senhor falou assim: não entra. A porta está aberta, mas não entra. E aí ele foi embora, ele não entrou. Isso é a igreja de Filadélfia. Ainda que você tenha aberto uma porta, eles só entram se consultar o Senhor. Eles seguem o Espírito. Por isso, amado irmão, que eu venho dizendo para os irmãos muitas e muitas vezes que o Senhor quer que nós pregamos o Evangelho? Quer. É uma obrigação nossa? É. Mas até para pregar o Evangelho, ainda que seja uma porta aberta, nós temos que consultar o Senhor. Senhor, a porta foi aberta pelo Senhor. Aqui, ó, o 12, ele fala: olha, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, em uma porta você me abriu no Senhor. Pode também, quem abriu a porta foi o Senhor para ele. O Senhor exterior abriu a porta, mas o Senhor interior diz para ele não entrar. Exteriormente, o Senhor abre a porta. Interiormente, você fala assim: não entra. E aí, para onde você vai entrar? O que você vai fazer? É o mesmo Senhor que abriu a porta exteriormente, mas interiormente restringe. Mas os cristãos de Filadélfia, eles sempre seguem o Senhor, o Espírito. Eles ouvem o Espírito no seu espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele ouve com o Espírito, Senhor. A porta exterior, o Senhor tem aberto uma porta para mim. Mas vou entrar? Só vou entrar se o Espírito me autorizar, tá bom? Colossenses capítulo 4, versículo 3. Paulo fala assim: suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Tá vendo? Ele está preso a essa porta, ó, algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então, Paulo ele orava para que a porta fosse aberta à palavra. A igreja de Filadélfia, ela ora: Senhor, abra a porta à palavra, porque eu estou algemado a ti. Tá? Tem mais um exemplo. Agora vamos para o último versículo, por causa do tempo. Aqui sim, irmãos, Hebreus 10, 19. Essa é a porta realmente. Agora, Hebreus 10, 19 vai explicar, agora vai sintetizar tudo que nós falamos lá desde o Velho Testamento até o Novo Testamento agora, vai sintetizar nesse versículo. Esse é o versículo-chave. Essa é a porta que o Senhor abre para a igreja de Filadélfia, que ninguém pode fechar. Se vocês não entenderam até agora o que foi falado, Hebreus 10, 19 vai explicar tudo, tá bom? É o resumo do que é essa porta na prática. Então fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, qual que é, que essa, quem é, você pergunta assim, meu irmão Gustavo, aí lá em Filadélfia, o senhor falou que tem aberto uma porta a qual ninguém pode fechar. Que porta é essa? Essa porta que o senhor abriu é a entrada para o Santo dos Santos. É o novo e vivo caminho que o Senhor abriu, que o Senhor consagrou, que o Senhor rasgou o véu
pelo sangue que o Senhor derramou, tá? Pela sua carne. Então, é a porta da intimidade com o Senhor no seu espírito. Esse novo e vivo caminho para o Santo dos Santos foi o Senhor consagrou pelo seu sangue. Ele é a porta que nos abriu a comunhão direta com o Pai. Aí você pode fazer duas perguntas para mim. A primeira é a seguinte: para ele dizer assim, peraí, irmão Gustavo, ali não era uma porta, ali era um véu. É verdade, era um véu. Mas esse véu sempre funcionava como uma porta. Lembra que no Velho Testamento, a presença de Deus estava no Santo dos Santos. E se recordam que ninguém podia entrar no Santo dos Santos porque havia um véu. E se recordam que só podia entrar nesse Santo dos Santos Moisés, que tinha livre acesso, ou depois da morte de Moisés, o sumo sacerdote, uma única vez por ano, e entrava com muito medo. Entrava com medo de morrer ainda. Entrava amarrado. Eu penso que para o sumo sacerdote entrar aqui no Santo Santos era uma experiência terrível. Por mais que ele estava na frente de Deus ali, ele não era uma coisa prazerosa. Eu me coloco no lado dele, na pessoa do sumo sacerdote. Você imagina você entrar num lugar, amarrado, andando com sininhos na sua roupa, morrendo de medo de estar em pecado, ser fulminado ali e cair morto. Você acha que é uma experiência agradável? Você acha que era bom para ele? Ele entrava ali para fazer a remissão do pecado do povo uma vez por ano. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele rasgou o véu. Quando o Senhor morreu, o véu foi até de cima para baixo. Quando o Senhor rasgou o véu, rasgou a sua carne, o seu sangue foi derramado. E agora abriu o caminho, de uma vez por todas, para o Santo dos Santos. Essa é a porta que está sempre aberta para a igreja de Filadélfia. É a porta de estar na comunhão íntima com o Senhor. E não é mais uma experiência de medo, é uma experiência de alegria, de glória, porque nós não somos fulminados. Por que nós somos fulminados, perante Deus? Porque nós entramos pelo sangue do Senhor. Alguém já morreu. Alguém já foi fulminado por nós, pelo próprio Senhor. Agora podemos ter comunhão doce e maravilhosa com o Senhor. Então, a primeira pergunta que você pode falar assim: ah, mas ele não era uma porta, é um véu, mas funcionava como uma porta. A segunda pergunta pode dizer o seguinte: peraí, irmão Gustavo, essa porta está aberta só para a igreja de Filadélfia. Essa porta está aberta para todos os cristãos, qualquer igreja. Das sete igrejas, essa porta está aberta para todos eles. Desde a igreja em Éfeso, da igreja de Esmirna, da igreja em Pérgamo, da Tiatira, de Sardes, Filadélfia, todos têm essa porta aberta. Se você pudesse falar isso para mim, eu vou te dizer, é verdade. Mas também é verdade que só a igreja de Filadélfia que valoriza essa porta. Essa é a diferença. A porta está aberta para todos os cristãos de todas as eras. Mas quem é a igreja que valoriza essa porta, que valoriza a íntima comunhão com o Senhor, que vive entrando nessa porta todo o tempo? É somente a igreja em Filadélfia. Então, na prática, essa porta está aberta só para eles. No fundo, está aberta para todos os cristãos, qualquer lugar. Mas na prática, realmente, só é real para aqueles que valorizam ela. Quem são aquela igreja que a maioria dos irmãos valoriza a comunhão íntima com o Senhor, com os irmãos? É a igreja de Filadélfia. Eles amam a comunhão, eles buscam a comunhão, eles desfrutam a comunhão, eles lutam pela comunhão, eles vivem na comunhão. Eles entram por Cristo o tempo todo. É a porta da arca para eles. É a porta lá da Páscoa para eles. Eles entram, eles nunca mais são os mesmos. É a porta que eles furaram a sua orelha por amor ao seu Senhor. Eles estão presos a essa comunhão, eles estão presos a Cristo. É o que Paulo falou em Colossenses capítulo 4, nós acabamos de ler, ele está preso, algemado ao mistério de Cristo. Ele está preso, ele tá amarrado ao seu Senhor para sempre. A gente vai ver aqueles irmãos que não conseguem ficar longe da palavra, não conseguem ficar longe do nome, e que por isso eles percebem que eles têm pouca força, eles amam a comunhão com o Senhor, a intimidade. É aqueles que têm experiência de viver para a glória de Deus, de Ezequiel 47, o rio flui para a glória, para as coisas elevadas, eles buscam as coisas elevadas, não querem nada com as coisas terrenas.
Eles têm experiência da consagração da cruz, do altar. São aqueles que estão dispostos a passar pelo sofrimento para que a porta abra para a salvação dos outros também, de Atos 14. São aqueles que oraram para a grande porta para o Evangelho, 1 Coríntios 16. São aqueles que aprendem a ouvir o Espírito, ainda que haja uma porta externa, eles ouvem o Espírito interiormente, eles seguem o Senhor no seu Espírito. E são aqueles de Colossenses 4 que Paulo fala que está aberto, a grande porta está algemada, eles oram para que a porta esteja sempre aberta, eles tenham essa comunhão, tenham íntima com o Senhor. Irmão, a porta nunca se fecha para nós termos comunhão com o Senhor. Nunca se fecha. Porém, apesar da porta nunca se fechar, a nossa comunhão com o Senhor pode se fechar. Qualquer momento que nós quisermos voltar para ter comunhão com o Senhor, a porta está aberta. Mas muitas vezes nós caímos numa situação que nós não temos comunhão íntima com o Senhor mais. Então eu termino aqui, irmãos, para explicar para os irmãos, só para mostrar o tempo todo, mostrar para os irmãos que porta é essa que o Senhor tem aberto para a igreja de Filadélfia? É a porta do Santo dos Santos. Eles vivem em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Apesar dessa porta estar aberta para todos os crentes, somente a igreja de Filadélfia valoriza e usa essa porta o tempo todo. Jesus é o Senhor.